Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Muniz. Boa noite a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa noite, Vera. Vera, qual o prazo de validade dessa carta do presidente Jair Bolsonaro? Vale até a live, pelo menos? Eu acho que hoje a live vai ser paz e amor. É capaz dele chamar o sanfoneiro para alguma cantiga ali feliz, Michele, alguém bem anódino, vai estar pianinho. Mas tão logo deem as 12 badaladas, vai voltar a ser o Jair Bolsonaro de sempre, Carol. O presidente soltou essa nota, vocês já falaram sobre ela, escrita com a intermediação do ex-presidente Michel Temer e de seu marqueteiro, Elcinho Mocco, uma carta em 10 pontos em que ele praticamente desdiz tudo o que afirmou nos 2 discursos em cima de caminhões de som no dia 7 de setembro, na última terça-feira. Diz que falou no calor do momento, que nunca quis confrontar outros poderes, o que é facilmente desmentido pelos fatos, por fatos simples, por uma básica cronologia dos últimos meses. O presidente vem convocando as pessoas a participarem deste ato e dando a pauta há meses, vem confrontando sistematicamente o Judiciário, não só o Supremo Tribunal Federal, mas também o Tribunal Superior Eleitoral, de forma sistemática, contínua e progressiva ao longo de muitos e muitos meses. E ele disse textualmente no seu discurso que ele avisou que seria, em tom, entre aspas, robusto, na Avenida Paulista, que não cumpriria decisões vindas do ministro Alexandre de Moraes, e usou o seu cargo para dizer isso. Este presidente não mais as cumprirá. E também afirmou que o ministro deveria pedir para sair, chamou o ministro Alexandre de Moraes de canalha. Nada disso foi feito no calor do momento. Tudo isso foi meticulosamente coreografado. Ele avisou que faria 2 discursos, que o mais contundente deles seria na Avenida Paulista. Ele convocou ministros de Estado a estarem nesses 2 discursos, fez um voo de Brasília a São Paulo às custas do erário público, em aviões da Presidência da República, com estes ministros a bordo, subiu no caminhão e fez um discurso premeditado, com conteúdo previamente antecipado, porque ele também estava em todas as faixas, em todos os cartazes de quem participou dessas manifestações de viés claramente golpista, não é um viés acalorado, não é um viés ali de muita vibração cívica, é um viés golpista e pautado por ele em pessoa ao longo de muitos meses, para não dizer mais de um ano, porque o ano passado ele já estava nessa de convocar manifestações golpistas desde 15 de março do ano passado. Vera, e é curiosa a participação do ex-presidente Michel Temer, né, na confecção dessa nota. Ele que foi, inclusive, quem nomeou o ministro do STF, Alexandre de Moraes, para a vaga e foi ali, teve papel fundamental para esse desfecho, pelo menos o desfecho até aqui, né? A gente sabe que o Temer tem uma predileção por cartas, né? Ele escreveu a famosa carta para Dilma, em que começava com uma expressão em latim, né, de que as palavras voam, mas a escrita permanece. Verba e que, vola, na qual tamanho. se queixava de ser... e que se queixava de ser um vice decorativo. Agora ele estava ali como um ex-presidente decorativo, foi chamado pelo Bolsonaro na véspera, Bolsonaro fez um apelo por ajuda, ele voou a Brasília, também a bordo de aviões da presidência, se reuniu por horas com o Bolsonaro e o resultado foi essa carta. A todos os MDBistas próximos do ex-presidente com os quais eu conversei hoje, perguntei, sem tergiversar, o que deu nele, né, para cair nessa. Disseram que o Temer sempre gosta de ajudar o país, mesmo sabendo que o Bolsonaro não é confiável, ele sempre vai ajudar quando convocado. Eu acho que ele teve um momento de ansiar por protagonismo, o Temer gosta disso, é da vaidade dele, pessoal, mas o problema é que ele se associa a alguém que já deu inúmeras e ininterruptas demonstrações de que não tem apreço algum pela democracia,
que, portanto, a escrita manente nesse caso é uma bobagem, porque essa escrita não permanecerá. O que está escrito ali nessa nota é tudo que o Bolsonaro abomina. Harmonia entre poderes, respeito a esses poderes. Ele conseguiu incluir ali até um elogio ao Alexandre de Moraes como jurista e professor. Imagina o ódio do Bolsonaro de assinar uma nota como essa. Pôs os dois para se falarem ao telefone. Eu fico imaginando o grau de constrangimento de uma conversa como essa. Ei, Alexandre, ô Xandão, desculpa, hein? Oh, foi mal, hein? Foi no calor do momento, hein, Xandão? Desculpa aí, hein? Tá ok? Não vai mais acontecer, hein? Tá ok? E o Alexandre de Moraes só pensando, tá bom, amigo, vai que eu tô acreditando mesmo nessa sua lorota. Então, quer dizer, não dá para levar a sério, as coisas foram esgarçadas demais. Hoje é um dia da gente, que é jornalista e vem se angustiando com essa escalada, vem falando dessa escalada muito seriamente aqui nos últimos dias, aproveitarmos para desopilar um pouco e tirar um pouco de sarro, porque é isso. Esse governo e este presidente são tão incompetentes e tão pouco talhados para essa função que até para dar golpe é um ridículo atroz, é um vexame, é um golpe vexaminoso, porque o Bolsonaro não tem competência nem para dar um golpe. E aí hoje a sua base mais bovina, mais radicalizada, está babando ali pelo canto da boca, sem entender o que aconteceu, porque eles estavam todos empolgados, marchando para o golpe, e aí o mito deles deu para trás momentaneamente, mas isso já dá um tilt na cabeça desse pessoal, né? Os comentaristas a soldo do bolsonarismo, os pseudo-jornalistas, os blogueiros custeados pela SECOM, estão todos angustiados sem saber o que fazer, sem saber para onde ir depois que o Bolsonaro recuou. E eles achavam que ele já tinha o aval do povo brasileiro para dar um grito de independência e enquadrar o Supremo. Não tinha. A gente sempre disse aqui, não tem como ele fazer isso, a Constituição preserva que ele não faça. E ele é tão covarde, ficou com tanto medo de o impeachment ser uma inevitabilidade daqui a algum tempo, se ele continuasse nessa toada, que deu esse ligeiro recuo. Assim que ele sentir que está perdendo estamento nas suas bases mais radicalizadas, essas mesmas, e que o Supremo não vai parar de analisar os decretos de armas, de seguir com o inquérito das fake news, de prender o Zé Trovão, etc., etc., ele vai retomar a sua beligerância e o seu discurso de cunho golpista, porque esse é o repertório real do Jair Bolsonaro. É nessas coisas que ele, de fato, acredita. São essas coisas que movem a sua prática política desde sempre, desde que ele foi expulso de forma disfarçada do Exército Brasileiro. Vera, antes da gente continuar, deixa só eu chamar a Isa Staciarini, que tem informações de repercussão lá no Supremo. Oi, Isa, boa noite. Oi, Carol, muito boa noite. Olha, durante a sessão do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia mandou uma resposta aos ataques do presidente Jair Bolsonaro. Disse que qualquer afronta a um dos ministros atinge a todos, porque o STF é um só tribunal, e frisou que o Supremo não se destrói e não se fecha, porque ele é uma projeção da justiça. Somos um tribunal. Nenhum juiz atingido aqui no desempenho de seu cargo é atingido isoladamente. Qualquer afronta atinge todos. O trabalho é de todos porque somos um Supremo Tribunal. Este Supremo Tribunal Federal não se destrói, não se verga, não se fecha, porque ele é a projeção da justiça. E a justiça é permanente porque é uma das faces da humanidade. E a humanidade não tem fechadura. O discurso, Carol, foi feito durante uma homenagem ao presidente do STF, Luiz Fux, que amanhã completa 1 ano à frente do tribunal. Carmen Lúcia frisou que a democracia pede desassombra, tolerância e respeito. E sobre a nota do presidente Jair Bolsonaro, Carol, a narrativa foi bem recebida pelos ministros do STF, que esperam que o presidente mantenha a postura. O presidente do STF, Luiz Fux, não deve se manifestar oficialmente, mas teve a mesma impressão aí da maioria dos ministros. Carol. Obrigada, Isa.
Hoje mais cedo o ministro Barroso também já tinha feito um discurso duro, né, Vera? Muda alguma coisa na conduta dos ministros, principalmente do ministro Alexandre de Moraes, depois dessa nota aí do presidente Bolsonaro? Não acredito que mude, Carol. Provavelmente ministros farão ali um gesto de saudar a nota, de louvar o recuo do presidente, isso para as câmeras, mas o inquérito das fake news seguirá, aqui, assim como seguirá o inquérito das milícias digitais e também o inquérito para apurar as denúncias do ex-ministro Sérgio Moro, que todos eles são relatados pelo Alexandre de Moraes. Da mesma maneira, ele liberou para a pauta as ações que questionam os decretos liberando geral a compra, o uso de armas, de munições, etc. Então, ele não vai mudar a sua conduta. Por exemplo, hoje a Polícia Federal descobriu que o tal Zé Trovão está no México, porque nas postagens ele deixou um monte de pista ali pelo caminho. Ele, se voltar ao Brasil, ou se eles emitirem uma ordem rogatória para que ele seja preso no México, extraditado, será preso. Não vai ter perdão para ele, como querem os deputados bolsonaristas. E provavelmente Bolsonaro vai largar esse aí à própria sorte, porque ele está nesse momento de fingir um recuo, não vai querer se associar a Zé Trovão algum. Então eu acho que o ministro Alexandre de Moraes segue na mesma toada, assim como o Tribunal Superior Eleitoral vai seguir apurando as acusações falsas imputadas pelo presidente de fraude nas urnas eletrônicas. Nada disso vai cessar. E eles não acreditam, quando você conversa nos bastidores, na sinceridade dessa nota, assim como nós também não acreditamos. Acham que o presidente vai voltar à carga assim que se sentir autorizado ou se sentir ameaçado de mais queda de popularidade ou ameaçado pelas decisões dessas mesmas investigações que prosseguirão. Então a gente está tendo aí um break só, uma ligeira trégua para que se retomem os ataques ao Supremo no momento seguinte. Resta saber o quê? Resta saber se esse recuo vai ser tão mal visto nas bases bolsonaristas a ponto de causar uma cisânia real. Você já tem bolsonarista de 4 costados, aqueles que lambiam a bota do presidente, hoje dizendo que ele não deve nem ser candidato, que quem deve ser candidato é o ministro Tarcísio Gomes de Freitas. Tem um site, um desses sites a soldo aí, que teve já o Felipe Martins como um dos seus sócios e tem outros da mesma estirpe golpista do Felipe Martins que estão mandando Bolsonaro para lugares impensáveis, postando palavrões em caixa alta, dizendo que ele é um traidor. Se isso é só um arroubo do momento, e no momento seguinte, quando ele voltar a ser o Bolsonaro beligerante, Bolsonaro golpista, essas pessoas vão voltar a prestar vassalagem a ele, é uma coisa que a gente vai ter que observar. Mas pode ter sido causado aí um dano permanente na relação. Isso é o que mais apavora o Bolsonaro e os seus filhos. O Eduardo Bolsonaro tem uma relação próxima com esses sites. Carlos Bolsonaro fez a sua fama ao gerir as redes sociais muito em contato com essa gente. Então, se tivesse criado aí uma cisânia real nesse submundo das milícias digitais bolsonaristas, isso tem um preço na eleição de 2022. Vera, já o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, deve estar respirando um pouco mais aliviado, né? Porque se ele já não sinalizava com muitas críticas contundentes ou até com a análise dos pedidos de impeachment, agora com esse sinal de moderação, ele também deve estar mais tranquilo ainda em não ter que seguir por esse caminho, né? Ele hoje, inclusive, avançou na passação de pano, né, Vera e Muniz? Ele deu uma declaração hoje dizendo que ninguém é obrigado a cumprir decisão inconstitucional. Aí depois disse que não, se a decisão for constitucional, é claro que todo mundo tem que cumprir, a gente está analisando aqui as falas do presidente, mas como assim, gente? Ninguém é obrigado. Ele avançou na passação de pano hoje, né? Ele, como grande constitucionalista do Brasil, é quem determina o que é constitucional ou não, não os ministros do Supremo que fazem parte da Corte Constitucional. Por aí você vê a inversão total de valores e até da lógica que a gente vive no Brasil de hoje. Porém, agora que o presidente recuou, ele também deverá fazer ali uma cera com os ministros do Supremo, vai dar aquela engraxada
na capa dos ministros, vai falar que foi mal compreendido, é claro que o Supremo sempre tem de ser seguido, e aí vai relaxar, né? Porque o que ele quer, como eu venho dizendo aqui, continuar com o fluxo das emendas, sem nenhuma interrupção, sem nada que comprometa a sua pauta. Hoje está votando o Código Eleitoral, que é a grande meta que ele tem para este mês, porque tem de ser um ano antes das eleições que acontecem no ano que vem, em 2 de outubro, então as 12 badaladas estão próximas aí para ele, e segue o baile. O que ele não conta, ou talvez conte, mas enfim, espera conseguir reverter, é que o Senado não está nem um pouco interessado em votar esse Código Eleitoral da maneira como ele vai sair ali da Câmara, um tijolo compacto, cheio de jabuti em árvore e cheio de pegadinha. Não vai passar na íntegra pelo Senado. Então vamos ver, eles já aprovaram o texto base hoje com uma larga margem de aprovação, e agora vão votar os destaques. Então a gente vai ver o que vai ficar e o que vai sair. Do que ficar, muita coisa vai cair no Senado, senão o bloco inteiro. Pode ser que Rodrigo Pacheco seja instado pelo conjunto do Senado a nem analisar isso a tempo de valer para a eleição do ano que vem, para que as regras permaneçam as atuais. Então, esse código a gente vai ter que olhar com lupa, porque tem coisa lá que a gente nem imagina, coisas do arco da velha, mas pode ser que seja um tiro curto do Arthur Lira que não chegue a ecoar no Senado. Ô Vera, e esse pacote aí dos caminhoneiros, né? Desde ontem, o nível de desinformação é tamanha que eles duvidaram do áudio do presidente Bolsonaro, depois duvidaram do vídeo do ministro Tarcísio que dizia que era verdade o áudio do Bolsonaro. Aí teve gente comemorando que o Bolsonaro tinha decretado estado de sítio, o vídeo das pessoas chorando, coisa que nunca aconteceu. É de uma surrealidade difícil de acreditar, né? Carol, hoje é um dia de uma certa catarse, né, pra gente que acompanha com angústia todos esses acontecimentos, porque é isso, a gente viu aquelas cenas na segunda-feira, o presidente da República do nosso país, algo que nunca podíamos imaginar, em cima de caminhão de som pregando golpe, ministros de Estado do lado, essa coisa muito preocupante, muito angustiante, e hoje a gente está vendo tudo dar errado, né? Todo aquele negócio tabajara, horroroso, dá errado, porque eles não conseguem desocupar a esplanada dos Walking Deads que foram colocados lá pelo Bolsonaro. Eles não conseguem desocupar as estradas dos caminhoneiros levados a entrar em insurreição pelo próprio Bolsonaro. E agora eles foram até o Bolsonaro e disseram que não vão interromper o processo. Então, depois dessa coisa toda que você tão bem descreveu, que foi hilária, ainda teve isso, eles foram recebidos pelo presidente, saíram de lá dizendo que não, que o Bolsonaro não pediu nada para eles, segue o baile e que eles só interromperão o protesto, que nunca fica claro a troco do que é exatamente, se o Rodrigo Pacheco os receber. Rodrigo Pacheco é mineiro, espero que ele não seja bobo de receber esse pessoal antes deles desocuparem as estradas. Terá ele também caído na chantagem de caminhoneiros que nem representam a categoria dos caminhoneiros como um todo. Muitos caminhoneiros estão sendo coagidos por esses organizadores desse movimento a pararem, coagidos a encostarem nas estradas. Eles querem trabalhar, querem seguir com o seu trabalho e não podem, são impedidos por esses representantes de uma parcela dos caminhoneiros que são financiados por interesses bastante escusos aí de uma certa parcela do agronegócio, com pautas muito obscuras e todos eles com o beneplácito do presidente da República. Então esse tilt aí é mais uma prova de que o presidente da República agir como um elemento de desestabilização do sistema tem consequências muito sérias na vida real, consequências seríssimas para a economia. Por mais que o bloqueio seja desmobilizado nos próximos dias, que ele não tenha sido nunca total, como foi o de 2018, já há prejuízos computados em abastecimento de combustíveis, em abastecimentos de algumas cidades. A situação no Sul chegou a ficar muito feia e isso tem de ser colocado também na conta do presidente, numa
basta ele bancar o desavisado, não, porque ele falou em caminhoneiros sucessivas vezes ao longo do tempo em que convocou esses protestos. Então, quem pariu Matheus que o embale. E Vera, mudando aqui um pouquinho de assunto, mas ainda nessa linha das mudanças de tom do presidente Bolsonaro, teve essa mudança, inclusive, com relação à China, que eu até mencionei aqui no começo do ponto final, e a gente recebeu uma mensagem aqui de um ouvinte, Marcos de Curitiba, falando que o presidente está se comportando como Ruth e Raquel, aquelas personagens de Mulheres de Areia que tinham as mais gêmeas... pra Tonho da Lua, eu acho, hein? Com comportamentos ali, perfis completamente diferentes. Como que você analisa essa mudança? Agora, ele disse nessa cúpula dos BRICS que a relação com a China é muito importante para a gente conseguir controlar a pandemia depois de tudo que a gente sabe que ele falou a respeito das vacinas e dos insumos que vêm justamente da China. Ele descobriu a pólvora, né? Que a China é importante para controlar a pandemia. Oh, meu Deus. Já sabíamos, uma das vacinas mais aplicadas no Brasil vem da China, os insumos para as outras vacinas também vêm da China e, além disso, toda a nossa balança comercial depende grandemente da China. As nossas commodities agrícolas, as nossas commodities minerais, todas elas têm na China um dos principais mercados. Então, sempre foi um tiro no pé essa guerra que o presidente faz, ainda mais em tempos aí do leilão do 5G, que a China está participando e tal. Só que ele não teve coragem de fazer a bravata olho no olho dos chineses na reunião dos BRICS. A verdade foi essa, ele enfiou a viola no saco. E é mais uma dessas cenas que servem um pouco para uma certa catarse, porque a cara dele nessa live é uma cena para recortar, e porque parecia que o bicho estava suando ali de vergonha de estar diante dos chineses e meio gaguejando. Não é à toa que o soluço dele voltou hoje, gente, porque foi um dia puxado para o presidente. Nem reparei, voltou? Pedir para os caminhoneiros pararem. Voltou. Tem notícias de que o soluço está toda e que ele está com um soluço geral ali, porque também, né? Olha esse dia, gente, a quantidade de recuo que ele teve que fazer. Não tá fácil. Vamos ver a live. Hoje eu vou assistir essa live comendo uma pipoca. Mas é isso. A fala de hoje está correta, mas também não corresponde à sinceridade do que o presidente da República pensa a respeito da China. Ele pensa aquelas bobagens que ele, o Ernesto Araújo, o Dudu Bananinha, o Felipe Martins sempre falam. Que os chineses inventaram o vírus, que lançaram de propósito, vacina, todas essas coisas de quinta categoria e da quinta série, é o que eles pensam realmente em termos de política externa. E isso foi o discurso que alguém fez para ele, não sei se foi o Temer também, que fez esse frila de política externa junto com o outro do Supremo, pode ter sido, e aí leu lá na reunião dos BRICS aquela nota meio desenxabida, porque sabe que depende mesmo da China e que a coisa não está fácil, né? A gente está tendo aí problemas com a fabricação, por exemplo, ou a importação da vacina da AstraZeneca. Tinha uma ideia de que a gente ia ser autossuficiente na produção dessa vacina, inclusive com a produção do IFA aqui pela Fiocruz, e ela não se concretizou ainda. Hoje, quem precisa tomar a segunda dose de AstraZeneca em todo o país está sofrendo. Esse insumo até então vinha também da China. Então, o presidente sabe que continuar nesta outra bravata, dessa vez internacional, estava causando algum prejuízo para o Brasil, e os agricultores, etc., já reclamavam também de prejuízo para as exportações. Então, enfiou a viola no saco também nesse ponto aí. Ai, Vera, eu tô me divertindo muito com os memes. Vem cá, hoje já teve Macarena do Adnet. O que você escolheu de trilha sonora pra gente, hein? Olha, essa trilha sonora também vai me dar a oportunidade de fazer justiça com um clássico subestimado da Disney, que é um filme dos anos 2000 ali, que chama O Galinho Chicken Little, pouco visto, muito malhado, mas que é um filme genial de um loser, que é o galinho que fala coisas que ninguém acredita, que depois se mostram realidade, mas ele faz essa música logo no início do filme, quando ele está vivendo seus piores dissabores, e eu pensava no dia do Jair e eu só me lembrava do galinho. Então eu peço que prestem atenção nessa letra, que é genial, e vão à trilha sonora original, porque ela é muito boa também em inglês, tá? Ela tem Elton John, tem ABBA, tem um monte de clássicos ali, é muito boa.
tem as Spice Girls, é uma trilha realmente bem legal, mas essa versão em português é maravilhosa. Um festival de não, senhor, como um epílogo de novela. Com todo mundo atrás do perdedor, as minhas intenções eram boas, mas a bagunça foi geral, como um ataque de nervos, e você já sabe o final. Eu vacilei, foi um deslize sem reprise que gerou a confusão. Muito bom. Maravilhoso. As minhas intenções eram boas. Muito bom. É maravilhoso. Confundi as rotas e algum aviso não notei. Fui pra esquerda e pra direita. É maravilhoso. Vera, um beijo. Até amanhã. Boa noite, Vera. Até amanhã, gente.